E aí, meu povo, beleza ou yes? Galera, essa é, portanto, a segunda aula sobre domínios morfoclimáticos. Vamos trabalhar agora, especificamente, os domínios amazônico e domínio dos mares de morros. Tranquilo, tranquilo? Deixa aí o like e inscreva-se no canal. Meu povo, olha só. Quando eu trabalho esse tema em sala de aula, de maneira presencial, eu costumo sugerir para os alunos, ou até mesmo levar para eles já preparado, essa folha aqui, ó. Dê uma olhada. Nada mais é do que uma simples tabela confeccionada no próprio Word. Para que eu levo isso? Porque quando o aluno pega de maneira organizada cada um dos 6 domínios morfoclimáticos, como você identifica aqui, ó, e os principais itens, as principais características, à medida que você vai assistir na aula, você já vai preenchendo. Isso que facilita depois o seu estudo. Tranquilo? Então, a dica é: você pode aí na sua casa pegar uma folha, um papel A4 em branco e copiar essa tabela, ou então, caso queira, eu posso te enviar por e-mail. É só você me chamar aqui, ó, no Instagram, @profgabrielaugustus, me manda seu e-mail que assim que eu puder, eu respondo e te envio essa tabela em formato PDF para você imprimir. Tranquilo? Valeu? Fica a dica então. Beleza, meu povo? Vamos lá começar. Domínio amazônico. Está aqui o mapinha com a distribuição dos domínios morfoclimáticos pelo território brasileiro. E aí começamos pelo domínio amazônico, que é o maior de todos, localizado aqui na porção norte do Brasil, abrangendo vários estados, entre eles Amazonas, Pará, Amapá, Macapá e assim por diante. Beleza, o que mais? Relevo. Quando se fala em relevo no domínio amazônico, você vai lembrar que o relevo da Amazônia é muito diversificado. Muita gente generaliza falando que a floresta amazônica é uma grande planície. Não caia nessa, viu? Na região amazônica, no domínio amazônico, predominam baixas altitudes. Predomina não quer dizer que é tudo baixa altitude, até porque os 2 pontos mais altos do Brasil estão lá na Amazônia, o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Mas a maior parte é de baixas altitudes, subdivididas em planaltos, planícies e depressões. Esse mapa de relevo é a classificação de relevo que foi elaborada pelo professor Jurandir Ross nos anos 90. É a classificação de relevo do Brasil mais detalhada e mais atual. Se você olhar a legenda, aqui ó, com as cores, e comparar com o mapa na região norte, você percebe que a planície, de maneira mais específica, é basicamente aqui, ó, essa parte que está em verde, o número 23, planície do Rio Amazonas, e como o próprio nome sugere, ela acompanha o Rio Amazonas. O restante, ó, ou são áreas deprimidas ou são planaltos, mas a predominância é de baixas altitudes, beleza? Planície é principalmente ao longo dos rios, então não diga que toda a Amazônia é dominada por planícies. Tem também planícies, mas não somente. A ideia é a predominância das baixas altitudes. Joia! O clima, o que podemos falar sobre o clima? É um clima quente e chuvoso, clima equatorial propriamente dito. Sofre a atuação aqui, ó, o ano todo da massa equatorial continental. Já viu a videoaula sobre massas de ar? Não? Acompanha aí, tem ela no meu canal. Esse clima pode ser representado por este climograma. Repare, climograma nada mais é que um gráfico que apresenta a pluviosidade e a temperatura média de um clima qualquer. Nesse caso, ó, as colunas indicam as chuvas, perceba que chove o ano inteiro, e a linha indica a média de temperatura. Então, o clima equatorial é aquele clima no qual a temperatura média é elevada o ano inteiro, nunca faz frio, ou raramente faz frio, e as chuvas ocorrem o ano todo, não há estação seca. Segue o baile. Vegetação. A vegetação é a floresta equatorial, a floresta amazônica propriamente dita. Características principais: megatérmica, ou seja, adaptada a alta temperatura. Higrófila. O que é uma vegetação higrófila? Que é com G mesmo, viu? Vegetação higrófila é aquela adaptada à umidade. Não confunda higrófila com G com hidrófila com D. Porque se for hidrófila com D de dado, significa plantas aquáticas, aquelas que vivem na água. Não que elas não existam na Amazônia, elas existem, mas a predominância é de plantas higrófilas, adaptadas a ambientes úmidos, até porque nessa região chove o ano todo, não há estação seca. É uma vegetação latifoliada, isso quer dizer o quê? Que ela é dominada por folhas ou por plantas que apresentam folhas grandes, folhas largas.
Perennifolia, tem folha o ano todo, sempre verde. Então, o ano todo, independentemente da estação do ano, quando você olha para a vegetação amazônica, você visualiza essa coloração aqui, ó, sempre verde. Joia? E arbórea, significa que ela é dominada por árvores. É uma vegetação, quando vista assim, ó, de uma imagem aérea, você percebe que ela é dominada por árvores. Você não consegue nem enxergar o solo, porque a copa das árvores se encontra no alto, formando um dossel contínuo. Além disso, um outro detalhe importante de se mencionar sobre a vegetação é que ela pode ser subdividida em 3 tipos. Eu posso muito bem chamar isso aqui, ó, de 3 diferentes ecossistemas. Lembra da definição de ecossistema na aula anterior? Então, o domínio amazônico, ele pode ter o ecossistema da mata de igapó, que é a porção que está sempre inundada, debaixo d'água. Está aqui, ó, identificada, mata de igapó. Mata de várzea, que é a porção da vegetação que inunda só quando chove e o rio enche. E a mata de terra firme, que é a maior parte da vegetação, que fica nas áreas mais altas aqui, ó, e que nunca é inundado. Olha lá, mata de terra firme. Beleza? Hidrografia, dominada pela bacia do rio Amazonas, a maior bacia hidrográfica do planeta, tanto em área, extensão territorial, como também em volume d'água. Olha que maravilha essa fotografia que mostra uma porção qualquer do rio Amazonas. Então é muita água. Lembrem-se que, relacionado ao relevo, nem todos os rios da Amazônia ou do domínio amazônico são de planície. O rio Amazonas é, em território brasileiro, um rio de planície. Mas muitos dos afluentes do Amazonas passam por trechos planálticos. São rios, inclusive, encachoeirados. Joia? Beleza. Vem mais. Quanto aos solos, o que podemos falar sobre os solos? São latossolos. O que é um latossolo? É um solo profundo, é um solo bem desenvolvido, é aquele solo em que a rocha matriz está bem no fundo desse solo, bem profundo. Lixiviado, o que é um solo lixiviado? Solo lixiviado é aquele que teve ou que tem parte importante dos seus minerais, muitos dos quais dão fertilidade ao solo, dissolvidos e carreados pela água da chuva. Então choveu, a água infiltra, dissolve muitos desses minerais e leva para o fundo, o que faz com que os solos fiquem pouco férteis. Então, solo lixiviado é um solo pouco fértil, além de ser frágil, ou seja, ele é facilmente degradado. Áreas onde há intenso desmatamento, normalmente em poucos anos, ela tem o seu solo degradado. E aí muita gente, quando olha para a Amazônia, pensa que ali há um solo muito fértil, engana-se. O que nutre a vegetação, aquela exuberante vegetação amazônica, é a própria floresta. Então é a folha que cai, se decompõe e os nutrientes são reabsorvidos pela própria raiz. Se eu tiro a floresta, o solo deixa de ter esse material orgânico. Por isso que o solo amazônico não é, de um modo geral, muito favorável à agricultura. Precisa-se, para praticar a agricultura ali, promover uma adubação artificial daquele solo. Problemas. Os problemas são aqueles que já conhecemos aí, principalmente por conta da mídia, que divulga sempre esses problemas. Então, problemas ligados ao desmatamento, ao avanço da fronteira agrícola e conflitos envolvendo vários atores. Indígenas, madeireiros, ambientalistas, mineradores e por aí vai. Aqui algumas imagens. Olha só que loucura essa fotografia. Isso aqui é um rio, ó, coberto de madeira. Não dá nem para você ver a água. Aqui, toras de madeira, muito provavelmente fruto do desmatamento ilegal. Aqui, ó, como está sobre o caminhão, dá para você ter uma noção da espessura desse tronco. E essa imagem de satélite mostra aqui o avanço do arco do desmatamento. 1970 estava aqui, ó, pegando parte do centro-oeste. 2004, que já nem é mais tão recente assim. Olha só quanto já avançou o desmatamento sobre a floresta amazônica. Tranquilo? Beleza, floresta amazônica? Na sequência, ó, mares de morros. Curioso, galera, que o domínio dos mares de morros é o único dos 6 domínios que traz no nome uma referência ao relevo e não à vegetação. Conseguiu identificar isso? Ó, mares de morros é uma referência ao relevo. Está localizado onde? Aqui no litoral, desde o nordeste até o sul do país. Vamos às características principais. Relevo, dominado por planaltos, principalmente sob a forma de morros arredondados, algo mais ou menos como sugere a fotografia. Você pode encontrar também a expressão meias laranjas, relevo em formato de meias laranjas. Clima, o clima é o tropical úmido,
é o clima que sofre atuação principalmente da massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida. Então aqui também vai chover o ano inteiro, como sugere esse climograma. Olha, não há nenhuma época do ano em que há significativa estiagem, chuva o ano todo. Vegetação. A vegetação é a Mata Atlântica. Do ponto de vista visual, fisionômico, parece muito com a floresta amazônica. Por isso que as características são as mesmas, ó. Megatérmica, ou seja, adaptada a um clima quente, tropical. Higrófila, vegetação adaptada a ambientes úmidos. Latifoliada, folhas grandes, folhas largas. Perenifolia, folha verde o ano inteiro e dominada por árvores. Além da vegetação, hidrografia, presença de rios perenes com bacias secundárias. Então, se eu pegar esse mapa de bacias hidrográficas e olhar aqui no litoral, ó, tanto o que abrange o sul, sudeste e lá no nordeste, olha o nome das bacias. Bacia do Atlântico Nordeste, essa que o cursor aqui mostra. Bacia do Atlântico Leste. Bacia do Atlântico Sudeste e Sul. O que significa bacia secundária? Significa que são bacias que não têm um rio principal. Elas têm vários rios e esses rios deslocam-se diretamente para o oceano. Diferente, por exemplo, da bacia do Tocantins aqui, ó. Bacia do Tocantins, ela tem um rio principal, é o rio Tocantins. Diferente da bacia amazônica, que tem o rio Amazonas como rio principal. Bacias secundárias não têm um rio principal. E perenes porque são rios que existem o ano todo, jamais secam. Solos são também latossolos, ou seja, solos profundos, porém facilmente erodidos em função do desmatamento do relevo acidentado. Aqui uma área, ó, já desmatada de mares de morros. E o que tende a acontecer nessa área? Como é uma área inclinada, olha só o grau de inclinação. Se eu tiro a vegetação, eu tiro a proteção do solo. Com o tempo, a tendência é que haja um intenso processo erosivo e, dependendo do caso, pode até levar a deslizamentos de terra. Então, daí o risco de se desmatar morros e um risco muito maior de se ocupar essas áreas de morros. Beleza? E os problemas? A Mata Atlântica já foi quase totalmente desmatada, devastada. Esse mapa nos permite ter aqui a comparação, ó, em amarelo, consegue visualizar aqui o amarelo, é a Mata Atlântica original, lá de 1500, quando o europeu chegou aqui pela primeira vez. E verde, o que restou dessa Mata Atlântica original em 2005. A Mata Atlântica é um dos tipos vegetacionais que mais foi desmatado. Então, esse é o mais grave problema. Se eu desmato, se eu tiro a vegetação, acaba impactando também na fauna silvestre que habita ou que habitava esse tipo de vegetação. Tranquilo, galera? Beleza? Preencheu aí a tabela que você elaborou? Joia? Na próxima aula falaremos de Caatinga e Cerrado. Te espero lá. Valeu? Um abraço!